Olá, estudantes, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Sueli Xavier. Essa é a primeira videoaula referente à atividade número 15 do ensino fundamental e é a terceira atividade do nono ano. Abordaremos nessa aula os seguintes assuntos: potências, propriedade das potências e áreas de figuras planas. O que é potenciação? A operação da potenciação é usada para facilitar a multiplicação de fatores iguais. 5 elevado à terceira potência ou 5 elevado ao cubo. Vamos entender. 5 é a base é o fator que se repete. O número 3 é chamado de expoente. O expoente é o número que indica quantas vezes o fator se repete. Portanto, temos 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 3 fatores iguais a 5, iguais à base, que dá igual a 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. 125 é chamado de potência, ou seja, é o resultado da operação chamada potenciação. Exemplos: item A, 2 elevado à terceira potência ou 2 elevado ao cubo. Lembramos que aqui a base é 2, o expoente é 3. Sempre que o expoente for 3, nós podemos dizer 2 elevado ao cubo. Sempre que o expoente for 3, eu vou falar cubo. Lembrando que a base, o número 2, é o fator que se repete, e o expoente ele vai me dizer quantas vezes essa base vai se repetir. Como nós temos expoente 3, vamos lá. Isso é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 3 fatores iguais a 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Portanto, a potência aí, o resultado é igual a 8. Item B, 3 elevado à quarta potência. A base é 3, o expoente é 4, portanto, o fator que se repete é o número 3 e ele vai estar se repetindo 4 vezes, ou seja, teremos aí 4 fatores iguais a 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3 é igual a 81. Item C, 7 elevado a 2. Lembrando que quando o expoente é 2, podemos também dizer 7 ao quadrado. Se a base é 7 e o expoente é 2, a base é quem se repete e ela vai se repetir 2 vezes. Ou seja, 7, teremos aí 2 fatores iguais a 7. 7 vezes 7 é igual a 49. Item D, 2 elevado à quinta potência, ou simplesmente 2 elevado a 5. A base é 2, é o fator que vai se repetir, e ele vai se repetir 5 vezes. Teremos 5 fatores iguais a 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 é igual a 32. Portanto, 2 elevado a 5 é igual a 32. Importante: toda potência de base diferente de zero e expoente zero é igual a 1. Portanto, 3 elevado a zero é igual a 1. Menos 5 elevado a zero é igual a 1. 7 terços elevado a zero é igual a 1. Ou seja, sempre que o expoente for zero, o resultado será igual a 1. Toda potência de expoente 1 é igual à própria base. Portanto, 4 elevado a 1 é igual a 4. Menos 6 elevado a 1 é igual a menos 6.
E 3/5 elevado a 1 é igual a 3/5, ou seja, sempre que o expoente for igual a 1, o resultado é a própria base. Importante. Quando a base for negativa e o expoente um número par, o resultado será positivo. Exemplo, -3 ao quadrado é igual a -3 vezes -3, que dá igual a mais 9. Lembrando que na multiplicação, sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Portanto, base negativa e expoente par, o resultado é sempre positivo. -2 elevado a 4, isso é igual a, como o expoente é 4, o -2 se repetirá 4 vezes, fazendo a multiplicação 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Como a base é negativa e o meu expoente é par, o meu resultado será positivo, mais 16. Quando a base for negativa e o expoente um número ímpar, o resultado será negativo. Vamos aos exemplos. -2 elevado a 5. Como o expoente é 5, a base se repetirá 5 vezes, fazendo a multiplicação, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Como a base é negativa e o meu expoente é ímpar, o meu resultado será negativo, portanto, menos 32. -5 elevado a 3, meu expoente é 3, portanto, a minha base se repetirá 3 vezes. E base negativa, expoente ímpar, o meu resultado será negativo, fazendo a multiplicação, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Portanto, o resultado, menos 125. Importante, quando o expoente for negativo, inverte-se a base e muda-se o sinal do expoente para positivo. Exemplo, 5 elevado a -3 é igual. Vamos inverter a base, então vai ficar 1 sobre 5 e o 3, que era o negativo, passa a ficar positivo. Resolvendo aqui o denominador, 5 vezes 5 vezes 5 dá 125, portanto o resultado é 1 sobre 125. Nas frações, tanto o numerador quanto o denominador ficam elevados ao expoente. Exemplo, 7/3 elevado a 2. Isso é 7 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Tanto o numerador como o denominador ficam elevados ao expoente. Propriedades operatórias da potenciação. Primeira, produto de potência de mesma base. Para aplicarmos essa propriedade, basta conservar a base e somar os expoentes. Exemplos. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. Conserva-se a base 2 e somam-se os expoentes. 5 mais 3, 8. Temos aí 2 elevado a 8. Item B, 8 elevado a 2 vezes 8 elevado a 3 vezes 8. Temos aí um produto de potências de mesma base. Conservamos a base 8 e somamos os expoentes. 2 mais 3 mais 1. O expoente do número 8 é igual a 1. Fazendo a soma, temos 8 elevado a 6. Item C. 5 elevado a 8 vezes 5 elevado a -3 vezes 5 elevado a 2. Vamos conservar a base 5 e somar os expoentes. 8 mais -3 mais 2. 8 mais -3 dá 5, mais 2, 7. Então, vai ficar 5 elevado a 7. Segunda propriedade, divisão de potências de mesma base. Na divisão, iremos conservar a base e subtrair os expoentes. Exemplos, 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 5. Conservando a base 2, subtraindo os expoentes, 8 menos 5 dá igual a 3, então temos aí 2 elevado a 3. Item B, 3 elevado a 9 dividido por 3 elevado a 7. Conservamos a base 3 e subtraímos os expoentes, 9 menos 7 dá 2, então vai ficar 3 elevado a 2. Podemos ler 3 ao quadrado. Item C, menos 5 elevado a 15, dividido por menos 5 elevado a menos 7. Conservamos a base, menos 5,
e subtraímos os expoentes, 15 menos 7. Fazendo essa subtração, temos aí menos 5 elevado a 22. Terceira propriedade, potência de potência. A elevado a m elevado a n. Conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Exemplos: 12 elevado a 3 elevado a 6. Conserva-se a base, 12, e multiplicam-se os expoentes. 3 vezes 6 dá 18. 12 elevado a 18. Item B, 7 elevado a 2 elevado a 4. Isso é igual a 7 elevado a 2 vezes 4, que dá 8. 7 elevado a 8. Portanto, basta conservar a base e multiplicar os expoentes. Quarta propriedade, potência de um produto. Temos A vezes B elevado a N, isso é A elevado a N vezes B elevado a N. Perceba que a base é um produto. Exemplo, 7 vezes 4 elevado a 3. Isso é 7 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3. Item B, 2 vezes 5 elevado a 2. Isso é 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2 e 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. Fazendo a multiplicação, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 25 é igual a 100. Vamos praticar? Vamos ao exemplo, né? Em uma casa, há 2 casinhas de cachorros e em cada casinha de cachorro há 2 cachorrinhos. E cada cachorrinho tem 2 brinquedos na forma de ossos mordedor. Qual o total de brinquedos na forma de ossos? Bom, questões como essa nos lembram potência, multiplicações de fatores iguais. Temos aí 2 casinhas. Cada casinha de cachorro possui 2 cachorros e cada cachorro 2 brinquedinhos de ossos. Portanto, quantos brinquedinhos? Basta fazer 2, que é o número de casinhas, vezes 2, que é o número de cachorros, vezes 2, que é o número de brinquedos que cada cachorrinho tem. Fazendo essa multiplicação, temos aí um total de 8 brinquedos na forma de ossos. 2. Simplifique as expressões. 5 elevado a 12 dividido por 5 elevado a 5 vezes 5 elevado a 2 elevado a 2. Bom, é uma expressão numérica em que envolve potências. Então, vamos aplicar o que acabamos de aprender, ou seja, as propriedades das potências, para podermos simplificar. Bom, se observar esse parêntese, nós temos aqui um produto de potência de mesma base, portanto, podemos repetir a base e somar os expoentes. O expoente do 5 aqui é 1, então faremos 5 mais 1, 6. Reescrevendo a expressão, vai ficar aqui dentro do parêntese 5 elevado a 6. E agora podemos aplicar aqui aquela propriedade, a terceira propriedade conhecida como potência de potência, em que eu vou conservar a base e multiplicar os expoentes. Reescrevendo, 6 vezes 2 dá 12. Bom, aqui dentro dos colchetes temos agora uma divisão de potências de mesma base. Basta conservar a base, que é 5, e subtrair os expoentes. 12 menos 12 dá 0. Agora, aplicando potência de potência, fazendo a multiplicação aqui dos expoentes, 0 vezes 2 dá 0, temos aí que 5 elevado a 0. Sabemos que qualquer base diferente de 0 elevado ao expoente 0, o resultado é sempre igual a 1. Item B. Item B, vamos proceder da mesma forma. Percebemos que aqui nos colchetes temos um produto de potências de mesma base. Então, basta conservar a base, que é 3, e somar os expoentes. 7 mais 10
mais 1, não podemos esquecer que o expoente aqui do 3 é 1. Então, 7 mais 10, 17, mais 1, 18. Reescrevendo a expressão, temos que 3 elevado a 18, elevado a 2, dividido por 3 elevado a 5, elevado a 7. Então, tanto no colchete como nos parênteses, nós podemos aplicar a propriedade potência de potência, onde conservaremos a base e basta multiplicar os expoentes. 12 vezes 2 dá 36 e 5 vezes 7 dá 35. Reescrevendo, vai ficar 3 elevado a 36 dividido por 3 elevado a 35. Como nós temos agora uma divisão de potência de mesma base, basta conservar a base e subtrair os expoentes. 36 menos 35 é igual a 1. Então, 3 elevado a 1, quando o expoente é igual a 1, o resultado é a própria base, ou seja, é igual a 3. Vamos rever áreas de figuras geométricas planas. A nossa primeira figura é o quadrado, uma figura com 4 lados de mesma medida. Para o cálculo de área, basta multiplicarmos lado vezes lado, ou seja, L ao quadrado, onde L é exatamente a medida do lado. Se eu quero calcular a área de um quadrado de lado 5, basta fazer 5 vezes 5, que dá 25. Na próxima figura temos um retângulo, cujo comprimento é B e altura H. Basta multiplicar B vezes H para obter a área desse retângulo. O B é chamado de base e H é chamado de altura. Então, se eu tenho um retângulo de base 10 e altura 5, basta multiplicarmos 10 vezes 5, que dá igual a 50. Temos agora o paralelogramo. Para o cálculo da área do paralelogramo, vamos utilizar a mesma fórmula da área do retângulo, B vezes H, onde o B é a base e H é a altura. Losango. Para o cálculo da área do losango, basta fazer D vezes Dzinho dividido por 2, onde esse D maior é a diagonal maior e D menor é a medida da diagonal menor. Então, basta multiplicar essas duas diagonais e dividir o resultado por 2 para obtermos a área. Área do triângulo. Para o cálculo da área do triângulo, utilizaremos a seguinte fórmula: B vezes H sobre 2, onde B é a medida da base e H é a medida da altura do triângulo. Basta multiplicar B vezes H e dividir o resultado por 2. Agora temos o trapézio. Perceba que no trapézio temos aí a presença de duas bases. Portanto, para o cálculo de área, vamos somar as bases, multiplicar a altura e dividir por 2. Logo, o B maior é a base maior, o B menor é a base menor e a H representa a medida da altura do trapézio. Vamos praticar? Primeira, calcule a área de uma sala quadrada, sabendo que a medida de seu lado é 4,5 metros. Bom, temos aí o quadrado e para o cálculo da área basta multiplicarmos lado vezes lado. Como o lado da nossa sala é 4,5, basta multiplicarmos 4,5 vezes 4,5, que dá igual a 20,25 metros quadrados. 2. A prefeitura de uma cidade gasta R$30 por metro quadrado de grama plantada. Sabendo que uma praça que possui formato de losango foi totalmente revestida com essa mesma grama e que as diagonais dessa praça medem 15 metros e 22 metros, quanto a prefeitura gastou nessa obra? Bom, lembrando que o losango
Para o cálculo de área, basta fazer diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. Calculando a área, temos 15 vezes 22 dividido por 2, que dá igual a 15, simplificando 22 dividido por 2 dá 11, então fazendo 15 vezes 11 é igual a 165 metros quadrados. Como o preço do metro quadrado da grama é R$30, basta multiplicar os 165 metros quadrados por 30, dando aí um total de R$4.950 que a prefeitura gastou com essa obra. 3. Dada a figura a seguir e sabendo-se que os dois quadrados possuem lados iguais a 6 centímetros, sendo O centro de um deles, quanto vale a área da parte preenchida? Bom, a parte preenchida nós vamos chamar de área escura. Essa área escura, para calcular, basta calcular a área do quadrado menos a área do triângulo, subtraindo a área do triângulo. Vamos representar por a área escura, que é igual à área do quadrado menos a área do triângulo. Para calcularmos a área do quadrado, basta fazer L ao quadrado. Como a medida do lado é 6, basta fazer 6 ao quadrado, que é igual a 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. A área do triângulo, vamos utilizar a fórmula base vezes a altura dividido por 2. E olhando para a figura, tanto a base como a altura do nosso triângulo equivale à metade do lado do quadrado, portanto, igual a 3. Substituindo aqui na fórmula, temos 3 vezes 3 dividido por 2. 3 vezes 3 dá 9, 9 dividido por 2 é igual a 4,5. Portanto, a área escura, basta fazer a área do quadrado, 36, menos a área do triângulo, que é 4,5, totalizando 31,5 centímetros quadrados. Essa é a área da parte preenchida. Ficamos por aqui. Bons estudos, forte abraço e fiquem com Deus.